História. Período entre guerras e ascensão dos regimes totalitários. Origens do totalitarismo. O totalitarismo representa um governo cujo líder atua em todas as esferas da política pública e privada, controlando e policiando as relações sociais, juntamente com a noção de terror. Trata-se de um governo que vai além do autoritarismo. O totalitarismo envolve um governo baseado nas massas e o apoio que consegue é decorrente de uma intensa propaganda, sendo ela o principal instrumento de manipulação. Na Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, o endurecimento e o radicalismo político foram a resposta para enfrentar as crises internas e o avanço das ideias socialistas da vizinha União Soviética. É importante lembrar que a Alemanha e a Itália realizaram unificações tardias no século XIX, o que facilitou a ascensão dos movimentos fascistas. Na Europa Oriental, por sua vez, após a morte de Lenin e Stalin, subiu ao poder e iniciou uma série de perseguições aos inimigos políticos. Conseguiu eliminar seus adversários por meio de ações de julgamento e execução nos chamados expurgos de Moscou, justificando o totalitarismo governamental. Tanto de um lado quanto do outro, a crise mundial de 1929 forneceu o pretexto necessário para justificar o totalitarismo governamental, culpando o liberalismo pelas dificuldades que enfrentavam. A principal diferença entre o totalitarismo tende a ideias comumente denominadas de direita, e o totalitarismo tende às ideias tidas como de esquerda, estava em suas ideologias. O primeiro apoiava e era apoiado pelos grupos da sociedade detentores de capital. O segundo sustentava-se em um regime socialista, ou seja, que se posicionava contra os grupos burgueses. É possível traçar alguma semelhança entre esses totalitarismos? Política: supremacia total do Estado, nacionalismo exacerbado, exaltação da figura de um líder, desprezo pelas práticas democráticas e desenvolvimento de um forte militarismo. Economia: forte intervenção estatal, pautada no desenvolvimento e na proteção da indústria nacional, além da realização de obras públicas. Regime totalitarista. Sociedade: apelo às massas e uso de propaganda para inseri-las no sistema totalitário. Cultura: censura, controle sobre o sistema educativo, manipulação do sentimento coletivo das massas e arte produzida para enaltecer o regime. Entretanto, cabe ressaltar que, cada país onde existiu o regime totalitarista, houve aspectos particulares que se manifestaram conforme a necessidade e o interesse dos seus governantes.
Fascismo italiano. Origem da palavra fascismo. A palavra fascismo, que deu origem ao termo fascismo, tem sua origem na Roma antiga. O fascis era um feixe de varas amarradas em volta de um machado. O termo deriva da expressão, em latim, fascis lictoris, feixe de lictor. Lictor, guarda romano que escoltava os magistrados. No Império Romano, estava associado ao poder e à autoridade. Portanto, um fascis, o lictor, oficial que andava à frente dos principais magistrados na antiga Roma, abria caminho em meio ao povo para a passagem deles, nas mais variadas cerimônias. Itália estava endividada. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a Itália estava entre os vencedores, mas, descontente, seu representante na Conferência de Paris retirou-se antes do término por não concordar com algumas medidas, como a entrega dos territórios de Fiume e Dalmácia e a recém-criada Iugoslávia. Os custos financeiros com a guerra também não foram recuperados e a Itália estava endividada. A esses fatos se somam os prejuízos humanos na guerra, milhares de mortos, e na agricultura, campos inteiros devastados, ocasionando colapso no abastecimento e falência das indústrias, o que provocou inflação e desemprego. Enquanto isso, o governo perdia-se nas disputas partidárias, agravando ainda mais o quadro de insatisfação popular. Benito Mussolini. Nesse ambiente conturbado, fortaleceu-se a figura de Benito Mussolini, fundador do partido Fácios de Combattimento, o embrião do Partido Fascista, fundado em 1921. De forma geral, o fascismo pautava-se em uma ideologia nacionalista extremada, visando o fortalecimento da nação. De caráter militar, defendia ainda um sistema de controle das organizações de trabalhadores. Mais tarde, Mussolini viria a formar milícias armadas, conhecidas como Camisas Negras. A finalidade era perseguir e combater socialistas e comunistas com o uso da violência. Os Camisas Negras. O movimento logo recebeu a adesão de outros que temiam o avanço das ideias socialistas, especialmente entre as massas de desempregados e empregados urbanos. Sob a ameaça de greve geral convocada pelos comunistas e diante da insatisfação popular que tomava conta da Itália, Mussolini, apoiado por 50.000 camisas negras, realizou a marcha sobre Roma, episódio no qual exigia que o governo tomasse as devidas providências e estabelecesse a ordem no país. O convite do rei Victor Emanuel III. Diante disso, o então rei Victor Emanuel III convidou-o para formar um novo governo. Tão logo assumiu o poder, Mussolini tratou de eliminar as oposições por meio de prisões, eleições fraudulentas e fechamento de jornais. Exigiu ainda mais poderes, o que foi aprovado pelo parlamento. O deputado socialista Giacomo Matteotti
denunciou as irregularidades nas eleições de 1924 e exigiu sua anulação. Logo em seguida, Matteotti foi sequestrado e assassinado pelos Camisas Negras. Entre 1925 e 1926, o Estado promulgou uma série de leis de execução, fortalecendo o poder de Mussolini. Extinguiu todos os partidos políticos, só ficando o fascista. Suprimiu o direito de greve e liquidou a liberdade de imprensa. Dessa forma, consolidava-se o totalitarismo. Tratado de Latrão. Em 1929, Mussolini assinou o Tratado de Latrão com a Igreja, pondo fim à chamada Questão Romana, que se arrastava desde 1871, quando houve a unificação italiana e o Papa Pio IX, não concordando em perder os territórios eclesiásticos, proclamara-se prisioneiro do governo italiano. Com o Tratado de Latrão, o governo italiano reconheceu o Estado do Vaticano em Roma, sob o governo do Papa. Em troca, a Igreja concedeu seu apoio a Mussolini e ao regime fascista. Mussolini intensificou a produção de armas e iniciou uma política imperialista sobre o norte da África. Nesse mesmo ano, em 1929, a Itália foi atingida pela crise mundial provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Como resposta à crise, Mussolini intensificou a produção de armas e iniciou sua política imperialista sobre o norte da África. Ao mesmo tempo, a propaganda oficial invadia as escolas e os meios de comunicação, alardeava os gloriosos feitos do passado e o retorno à grandeza do Império Romano, juntamente com o culto à pessoa de Mussolini. E aí a gente tem as duas figuras que vão se unir, né, mais lá na frente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, né, e até a próxima aula.